situação, portanto, são 19 horas com 37 minutos, temos duas questões, portanto, tratadas, muitas mais haverá, mas há três que eu vou ter que lançar. Portanto, só dizer que o Partido Socialista tem mais 7 minutos e 33 segundos, o PSD mais 2 minutos com 3 segundos, o Bloco de Esquerda mais 3 minutos com 52 segundos, a CDU com 2 minutos com 12 segundos, o CDS-PP com mais 3 minutos e 45 segundos, o PAN com 1,37 segundos, o Chega com 1,08 e a Iniciativa Liberal com 2,40. Portanto, este é o ponto da situação. Espero que, enfim, que seja fidedigna. A nossa Maria, portanto, registra ali os tempos para lá dos 2 minutos de cada um dos candidatos. A Ana está aqui e registra o tempo dos 2 minutos que é dado em cada uma das questões. Espero que não haja dúvidas sobre também quem aqui está a trabalhar e o seu profissional. Não sabia que era 2 minutos para cada intervenção. Ah, mas eu era porque o doutor não estava. Pois, mas ouvi mais. Porque não estava. Ouviu isto exatamente que lhe acabei aqui de referir. A questão, Bruno, e esta é a questão que eu gostava que se focassem, não se dispersassem, vamos falar da linha férrea, portanto, este corredor internacional que vai, portanto, ligar o Porto de Sines ao Caia de Elvas, não tanto falar desta obra, mas falarmos essencialmente de alguma coisa. Enfim, isto é uma comissão criada por creio que 7 autarcas, com as infraestruturas de Portugal, portanto, no sentido de se encontrar uma solução para que haja pelo menos uma ou duas ou três, neste momento estão a ser pensadas três cais, três estações de cargas e descargas, que de facto para o setor e para alavancar, e porque estamos aqui na zona dos Bárbaros e sabemos desta necessidade, gostaríamos de saber a postura, se vierem, portanto, daqueles que vierem a ser eleitos como deputados na Assembleia da República, ou seja, influentes políticos capazes de se juntarem também a esta comissão já criada, que já há um estudo de viabilidade feito. Penso que esse parecer é positivo. Portanto, o que é que, enfim, como é que vão fazer, com que armas vão lutar para que de facto possa ser uma realidade no desenvolvimento e da importância que têm de facto estas estações de cargas e descargas? E é para começar pelo grupo, peço desculpa. Bem, o Bloco de Esquerda, desde o início, desde que se projetou esta obra, foi muito claro sobre o seu apoio público a esta ligação Sines-Évora-Caia. Aliás, é um investimento que saudamos, é um investimento que está a ser feito dentro da governação do Partido Socialista e nós saudamos esse investimento, sem sectarismos. É assim que é o Bloco de Esquerda, criticando quando deve criticar, saudando quando deve saudar. Esta questão, porque vamos ter muito menos tempo para estas questões. Portanto, para si e para todos os candidatos que aqui estão em debate. Sobre a questão das estações. Certo. Continuando. Peço desculpa. Continuando. E, portanto, também fomos bem claros sobre dois aspectos. Sobre a necessidade importante, e julgo que está a ser estudada e bem, e é assim que deve ser, sobre a existência de 3 cais de mercadorias, porque é assim que podemos utilizar este importante investimento nacional para servir o Alentejo, servir o investimento, servir o tecido empresarial do nosso distrito e, portanto, apoiamos isso desde a primeira hora, mas dissemos outra coisa, que este investimento, esta ligação de Sines-Évora-Caia deve prever desde a primeira hora o transporte de passageiros. Consideramos extremamente importante. Em termos de coesão territorial, em termos de serviço à população, estamos a fazer um investimento estruturante de transporte de mercadorias, de serviço ao tecido empresarial e económico da região, mas não podemos esquecer os graves problemas de mobilidade que existem no interior do país, nomeadamente no Alentejo, e, portanto, não aproveitar este investimento desde a primeira hora para poder também fazer o transporte de passageiros, não nos parecia... Martins, se for eleito, portanto, no dia 30 de janeiro, qual é a sua posição? Vai juntar-se, portanto, a estes autarcas e a esta necessidade? O que é que vai fazer? Sim, isso já respondi. Obviamente vamos juntar sobre a necessidade da existência dos cais de mercadoria.
O que eu estou a dizer é que o Bloco de Esquerda vai mais longe, e já foi mais longe em iniciativas apresentadas, sobre a necessidade Portanto, não só lutar pela existência dos cais de mercadorias, mas lutar que esta linha seja utilizada para o transporte de passageiros desde a primeira hora, porque esse é também um grave problema que existe no nosso país. Sara Fernandes. Portanto, enquanto falamos de coesão territorial e da necessidade de podermos trazer pessoas para o interior, não temos uma rede de transportes e de ferrovia que sirva à população, também não nos faz sentido. E servir a população é também fazer o transporte de passageiros. Sara Fernandes, relativamente a este assunto. Nós temos sido claros e temos realmente bastante preocupação sobre a construção desses cais, porque na realidade e no papel ainda não conseguimos ver nada que sossegue as nossas preocupações. A nossa perspectiva é a urgência de garantir que sejam os 3 cais de mercadorias e também nos juntamos aqui, obviamente, à necessidade de ser também de transporte de passageiros nestes três concelhos do distrito que a ferrovia atravessa e que mais uma vez nos vemos em risco de os alentejanos e o distrito de Évora ficar a ver passar comboios, porque desde Vendas Novas, Évora até ao Alandoal ou toda esta zona de Magos poderiam aproveitar muito mais desta ferrovia que está a ser construída do que aquilo que realmente está neste momento assegurado. E portanto continuamos combativos e achamos que a nossa presença no Parlamento servirá certamente para contribuir para que essas 3 realidades sejam verificadas e que isso venha a ser incluído. Consideramos que a ferrovia e a existência destes cais de mercadorias vai dar um impulso grande a esta zona de Mármores e o tecido produtivo que existe nesta região e que tem sido tão maltratado com tão poucos incentivos que existem a estas pedreiras e aos trabalhadores das pedreiras, que nos parece que muito pouco está a ser feito e muito pouco está a ser falado, para além desta questão da construção da ferrovia, que basicamente surgiu e os fundos foram garantidos para trazer a mercadoria que vem dos barcos que chegam a Sines e que vai em direção a Madrid e que tem todo o interesse estrangeiro da União Europeia em que esse transporte se faça por esta via mais barata. Achamos que há uma oportunidade grande e que não pode ser desperdiçada para o desenvolvimento da indústria aqui no nosso distrito de Évora e, com isso, a melhoria das condições da população e dos trabalhadores dessas pedreiras. A Sara Fernandes há pouco dizia, portanto, que o PCP tinha feito uma grande pressão relativamente à construção do novo Hospital Central, à construção do Alqueva e agora vai fazer uma grande pressão, se for eleita, para que de facto estes cais sejam uma realidade. Sem dúvida, não só vamos fazer uma grande pressão, como achamos que somos a força decisiva para que isso venha a ser uma realidade. Muito obrigada. Ana Costa, relativamente a esta questão. Ora bem, para mim a questão põe-se num modelo ligeiramente diferente. Eu acho inconcebível que a obra esteja lançada e que estas 3 questões não estejam garantidas, os cais de mercadorias e o transporte de passageiros. Portanto, isto para mim não é concebível. Como é que isto foi possível? Os partidos com mais representação na Assembleia da República e mesmo o PCP-PED e o Bloco de Esquerda estiveram muito ligados a este governo. Como é que isto é possível? É para mim impensável e também sei que isto é uma preocupação de todos. Portanto, não tenho por aqui nada. Agora, isto leva-me a outro ponto que é a mudança da lei eleitoral. Isto só é possível porque o Alentejo elege Évora 3 deputados. Porque há 184 deputados que são eleitos pelo litoral e 31 pelo interior. E só 8 no Alentejo. E desde 76 reduzimos para metade. Portanto, para mim é fundamental a alteração da lei eleitoral, como propõe o CDS. Isso era uma questão que, se falar dela, até porque não sei se vamos a tempo ou temos... Não, mas é que esta questão está ligada. Esta questão está ligada, quer ao hospital, ainda não está construído, quer à linha férrea ainda não ter garantidas os 3 cais de mercadorias e mais o transporte de passageiros. Porque o Alentejo não tem voz e está esquecido. E é isso que eu acho que é fundamental mudar. E mudar, para isso é preciso mudar a lei eleitoral. E eu gostava que os partidos com assento na Assembleia da República se pensassem na mudança da lei eleitoral para a coesão territorial e não para contarmos os números de deputados com que cada um fica no final disso. Muito obrigada, Ana Freitas. Alexandra Moreira. Ora, dizer quanto a isto que acompanha-se, o PAN acompanha, parte evidentemente que é fundamental aproveitar ao máximo a via férrea, mais do que esta linha, e é inconcebível que não inclua também os passageiros, tem que incluir. Mas para além do mais, o que é importante é alargar a ferrovia.
E tem que ser feita uma aposta dessas a nível nacional e, obviamente, aqui no Distrito de Évora, muito em particular, porque o interior precisa de acessibilidades e tem que haver um forte empenho no que diz respeito a alternativas que sejam viáveis, sustentáveis e não aquilo que acontece. Olha, por exemplo, em Évora, nós temos um comboio para Lisboa 2 vezes por dia, um às 9 da manhã e o outro ao fim da tarde. Quer dizer, isto não serve. Não serve, ainda por cima, parem todos os apiadeiros. Nós precisamos de comboios eficientes, de alta velocidade, eletrificados, com o tempo, evidentemente, que isto não é algo que se faça de um dia para o outro, mas tem que se ir fazendo. Portanto, e contemplar o transporte de mercadorias e não de passageiros é um erro crasso que nem sequer se admite que se conceda. Será também, portanto, uma causa sua, se viesse a ser eleita, a questão dos 3 cais de mercadoria? Com certeza que sim. De mercadorias, mas sempre e sempre acompanhados por transporte de passageiros. Isto, uma coisa tem que andar com a outra, porque senão não há desenvolvimento possível. Portanto, a ferrovia tem que ser implementada. Isto foi uma boa aposta, mas não chega. Não chega. E, portanto, tem essa acessibilidade, essa aposta nas acessibilidades tem que continuar. Se não for assim, o Alentejo está condenado ao isolamento. Carlos Magalhães. A pergunta é em relação se formos eleitos... É transversal a todos os candidatos. Claro que sim. Se o Chega a eleger um deputado, claro que estará presente nessa comissão e fará muita força para que seja feita o cais aqui no Alandroal, o outro em Évora, junto ao Monte das Flores, onde já existe um piadeiro e acho que é um sítio ideal para ele ser construído, e o de Vendas Novas, que vou dar de fazer aqui a ligação. Em relação a isto que têm falado dos passageiros, para se pôr um comboio de passageiros tem que se estudar se é rentável ou não. É que a CP já está como está. Nós vemos os autocarros, eu falo de um autocarro, por exemplo, de Évora para o Redondo, por exemplo, traz 3 pessoas lá dentro. E quando vai para volta para trás, leva outras 3. Nós temos que ver se realmente esse dos passageiros é rentável ou não, porque a TAP já é o que é e a CP para lá caminha. Portanto, nós quando falamos vamos, mas temos que ver os prós e os contras. E se é realmente rentável ter passageiros a viajar de comboio para a Espanha, porque nós com as autoestradas que temos hoje em dia e que toda a gente anda de carro, e nós vemos os comboios, realmente há um comboio de manhã para Lisboa, há 2 ou 2 para cá, e a gente vai vê-los, não vão cheios. Então se houvesse 4 ou 5, era uma carruagem para cada um. É isso que nós temos de ter em atenção, porque nós estamos a falar de empresas, está lá o dinheiro dos contribuintes. Não é um dinheiro, porque se for um privado a fazer as coisas, tem que se rentabilizar. Não pode ser só, é de apoio ao público, não, porque isso sai do bolso de nós todos e nós temos que ter atenção ao que realmente queremos para o futuro. Carlos, já não temos tempo para essas soluções do Chega, mas até seriam interessantes, penso eu. Maria João Cabral. Interessantes sabermos as soluções do Chega, portanto é a alternativa que se entenda. Maria João Cabral. Bom, em relação aos cais, obviamente que estamos de acordo, desde que haja mercadorias. E se continuarmos com este ataque à agricultura e às indústrias extrativas, deixa de haver mercadorias para transportar. Portanto, eu se calhar começava por tratar indiscutivelmente que é necessário fazer os apiadeiros e fazer os cais de carga e descarga, mas se calhar convinha também ter muita atenção nesta indústria extrativa, porque apercebi-me de que fui a única pessoa que foi ter com os empresários, que se foi inteirar dos problemas. É a tema que vai ainda a debate, portanto vai ser lançada a debate essa questão, portanto pedia-lhe aqui realmente que se... Então se ainda tenho tempo, claro, depressa faço, mas sim senhora, os cais com certeza e as mercadorias têm que existir. Senão não faz sentido, não haverá nada para transportar, não é? Portanto, tem que haver agricultura, tem que haver pedreiras e pronto, e de facto assim justifica-se os cais. Muito obrigada, Maria João. Luís Capolas Santos. Então agora no minuto, já que ultrapassei o tempo, vou ser completamente sintético. Relativamente aos cais de mercadorias, somos obviamente a favor, batemos por eles, inscrevemos este objetivo no nosso programa eleitoral de 2019,
Mantive durante 2 anos contactos com membros do Governo, com ministros de Infraestruturas e com o Secretário de Estado, Delgado, sobre esta matéria. O assunto está a ser estudado com uma decisão que penso que vai ser, neste momento, inequívoca quanto a Évora e Zona dos Mármores. Subsiste ainda uma dúvida entre Vendas Novas e o Poceirão, em função das ligações. Portanto, naturalmente, bate-me por Vendas Novas, mas qualquer argumentário técnico justificar que Poceirão é a melhor alternativa. Gostava de dizer apenas mais o seguinte: sobre a eletrificação, o PS lançou o maior investimento ferroviário dos últimos 100 anos. O que estamos a falar aqui da linha que está a ser construída é de Évora ao Caia e são 105 km. Corresponde a um investimento de 500 milhões de euros. Quer dizer que é 5 vezes menos que o Alqueva. Portanto, o Alqueva são 5 linhas ferroviárias destas. E é também com orgulho que, enquanto deputado neste mandato, contribuí para que os passos diários entre Évora e Lisboa e vice-versa, e eu concordo que há poucos comboios, mas há poucos comboios porque há poucos utentes, e havia poucos utentes porque os bilhetes eram caros, e nós conseguimos a redução de 40% no preço, neste momento, desde 2021, que vigora uma redução no passo, o que significa, fizemos as contas, e eu, desta campanha, fiz a viagem de comboio de Vendas Novas, simbolicamente a Évora, para demonstrar, aliás, com pouca gente, um trabalhador que vá diariamente de Évora para Vendas Novas e para Lisboa e vice-versa, poupa por mês 800 euros. 800 euros é o salário de muitas das pessoas que se deslocam para Lisboa. Quer dizer que é uma poupança para muita gente equivalente ao seu salário. Mas é impraticável, doutor Capolas, é impraticável. Tem um comboio às 9 da manhã e outro às 17. É o que eu digo, que com a redução dos preços temos de ter mais passageiros, porque só mais passageiros é que justifica mais... Isso é pescadinha de rabo na boca, um tofu de rabo na boca, se quiserem. Mas a verdade é que... Mas se é utente... Se não há mais oferta, também não há. Mas se é utente, concordará com os 40% de redução, deu jeito. Ponha lá isso por ano que a gente aceita. Agora, por mês, 800 euros por mês, a gente, isso aí é que já... Pois, isso também... 800 euros por ano, talvez por ano. 800 euros por ano. Por ano. E o mês é... Mas disso, obviamente, foi lapso. 800 euros por ano. E ter muito tempo para as viagens também. Alexandra Moreira, Sónia Ramos, relativamente a esta questão. Muito bem, a ferrovia é naturalmente um projeto estruturante. A questão é que, de facto, o PS, mais uma vez, começa a obra e não sabe muito bem como é que ela vai acabar. A questão dos cais de mercadorias devia estar definida, o PSD no Parlamento bateu-se por isso. Julgamos que é impensável haver uma ferrovia que deixe os impactos ambientais negativos no território e não contribua para o desenvolvimento da atividade económica e, portanto, enfim, só em Portugal e com o Partido Socialista é que é possível começar um projeto desta envergadura e não definir previamente quais são as paragens e, no fundo, de que forma é que isso vai, de forma estratégica, beneficiar a atividade económica do nosso território. A linha de passageiros também não está prevista nem escrita em lado nenhum, não está também no seu programa eleitoral. Aquilo que referiu aqui é um conjunto de boas intenções, não duvido delas, entendo que é uma pessoa bem intencionada, seguramente, mas não conseguiu, com toda a sua diplomacia no Parlamento, assegurar aos alentejanos que, de facto, vamos ter um comboio que não deixa apenas externalidades negativas, mas que contribui para o desenvolvimento da nossa atividade. E falou-se aqui da extração de pedra, e eu quero dizer que a única coisa que o PS fez por esta atividade até agora é querer alterar uma lei, que é a chamada Lei das Pedreiras, que colocou em consulta pública no período do Natal e que fez levantar as associações nacionais da extração de pedra. Tão boa que ela é, e que contribuiria para a morte deste setor se fosse implementada tal como está e com os prazos que lá estão Já lá vamos, para, Sónia, os nossos, relativamente para os nossos empresários. Também. É evidente que é ponto de honra que o comboio de mercadorias tem que ter um cais e tem que contribuir para o desenvolvimento deste território, de outra forma isso não faz sentido. E, portanto, naturalmente, com estudos técnicos que deviam estar feitos e previstos e mais do que pacificados, naturalmente que me vou bater pela paragem do comboio que deve contribuir para o desenvolvimento do nosso território. Será que eu posso só lembrar que esta obra da ferrovia que começou com este governo foi a mesma que foi suspensa pelo governo do PSD, que pagou milhões de euros de indenização aos concursos que já tinham sido adjudicados? E eu posso lembrá-lo porque é que isso aconteceu, caro candidato.
Não vale a pena, quer dizer, toda a gente sabe Já porque é que sei, isso a aconteceu. culpa foi- Aliás, nós estamos num território absolutamente deprimido face aos anos de governação socialista e comunista no nosso território ao nível das autarquias e dos governos que nos deixaram na situação em que estamos e, portanto, aí a responsabilidade é sua. também, se me é permitido. Vamos avançar, está encerrada, portanto, também esta questão. Sara Fernandes, eu tenho 2 temas que vou lançar, aliás, tinha mais. Vamos aqui empacotar pelo menos um deles, que é a questão do despovoamento, que se encerrará, portanto, este debate. Dentro do despovoamento, enfim, por questões que eu acho que eram importantes, a questão da habitação e outras, que já não vamos ter tempo. De qualquer das formas, não me perdoaria a mim própria, porque preparei também este debate, enfim, para trazer a este debate, aliás, assuntos que me preparei com a população, com os empresários, com os autarcas, porque queríamos ser, de facto, ir aos assuntos que para este distrito, para o Alentejo, nomeadamente para este distrito, pelo qual os senhores se candidatam deputados na Assembleia da República. Portanto, este tema eu tenho que trazer aqui. Sei que há as pessoas que nos estão a ouvir lá fora, as pessoas que nos estão a ver também. Eu tenho que trazer aqui o tema das pedreiras, que já foi aqui mais ou menos aflorado por alguns dos candidatos. A questão das pedreiras, poderemos, não sei se me permitem, mas de facto o mundo político, e não só, acordou em novembro de 2018. De facto, quando houve a infelicidade enorme, precisamente aqui bem perto de nós, portanto a 255 entre Borba e Vila Viçosa, desabou, morreram 5 pessoas. E desde essa altura, de facto, o mundo, infelizmente o mundo, nessa altura teve os olhos nesta tragédia e a classe política também acordou para este setor. Um setor em que foram abertas pedreiras, foram feitas as devidas explorações durante muitos anos, algumas delas ainda hoje, e grande parte delas mesmo a laborar, que ainda não estão licenciadas. E bem, há um conjunto de preocupações neste setor dos mármores, sem dúvida nenhuma. A CDU foi particularmente uma força política que tentou proteger com a lei que saiu, portanto a lei das reformas antecipadas para quem trabalhava nas minas, trabalhou de facto, poderá, e segundo também a informação que aqui trago, não é minha, mas que trago aqui, esqueceu-se, segundo os empresários, da parte dos empresários. E foram tão esquecidos, quer pela CDU, quer pelos outros partidos, que hoje há uma lei que está a sufocar, eu trago, portanto, questões lá de fora, que está a sufocar o setor empresarial, portanto, o setor dos mármores. Porque há situações que não conseguem resolver por si só, e estamos a falar de empresas privadas, que estão imputadas todas as resoluções quer de aterros, quer de escombreiras, que eles não conseguem responder. Ou que não têm capacidade financeira, ou porque quem dá uma volta, e certamente todos os candidatos para se candidatarem a este distrito conhecem a zona, conhecem o setor, há coisas que são difíceis de resolver. O que eu quero saber dos candidatos a deputados na Assembleia da República é qual é que vai ser a vossa posição, qual é que vai ser o vosso olhar em relação a esta questão das pedreiras. Muito obrigada pela questão, de facto, e começo então pela questão do despovoamento e daquilo que é necessário fazer. O despovoamento já lá vamos. Falo-me só aqui na questão do setor das pedreiras. A CDU sempre lutou pelos trabalhadores, o setor das pedreiras não calculou também setor para que isto não se pudesse dar, porque é que não calculou, portanto, a questão dos empresários?
Certo. É um setor que eu conheço bem, eu própria faço parte de um projeto de investigação que tem a ver com a transferência de conhecimento da universidade, a transferência de conhecimento da universidade, do conhecimento científico para a nossa indústria e a necessidade do aumento das linhas de financiamento para essa investigação que tem, de facto, um efeito muito positivo naquilo que são a maior produtividade ou até a utilização de novas técnicas que possam diminuir de alguma forma os custos de produção. Foi o PCP que propôs, por exemplo, medidas como a redução dos custos da eletricidade e até dos transportes, medidas de discriminação positiva em relação à indústria aqui na zona dos Marlos e que infelizmente não foi aceito pelos outros partidos e, portanto, que estavam na altura do poder. Portanto, nós somos de facto preocupados de facto, e conseguimos, ao lado das populações e dos trabalhadores aqui das Pedreiras, a eliminação daquele fator de sustentabilidade para o tempo de reforma, e isso foi uma conquista importante e eu agradeço tê-la mencionado logo à cabeça, mas é pouco. E também condicionou o tecido empresarial, não é? Porque de repente houve pedreiras que ficaram sem trabalhadores. Não ficaram sem trabalhadores. Algumas delas não sim, é. algumas se fossem criadas condições para melhores condições de vida das populações e dos trabalhadores, certamente que haveria mais trabalhadores e o problema de eliminação desse fator de sustentabilidade não teria esse efeito nas próprias empresas aqui da região. E falo, por exemplo, do desenvolvimento de medidas que vão ao encontro do apoio dos micro, pequenos e médios empresários, que são fundamentais e têm que ser vistas de forma abrangente e global. Desde logo, esta região e a questão do encerramento de muitos serviços públicos, eu sei que me vai dizer que já lá vamos, mas a verdade é que quando me fala de falta de mão de obra na nossa região, nós temos que falar efetivamente de uma forma global e estruturante daquilo que faz com que uma população se fixe, que venha e que se disponibilize para trabalhar nesta região. Quando encerramos escolas, quando encerramos os postos dos CTT, quando encerramos os centros de saúde, aquilo que dizemos, eu vou já, eu penso que sou das que têm menos tempo a mais, portanto deixe-me só, porque de facto essa é uma questão que nós temos colocado sempre, porque nós podemos dizer que temos que ajudar as empresas e os empresários e o que nós dizemos é que o desenvolvimento económico e a criação de emprego fará certamente muito mais pelas empresas e pelos empresários da região do que outras medidas que tendem a retirar pela parte dos impostos do que aquelas medidas que seriam de facto de desenvolvimento, que iriam criar muito mais riqueza e que podiam apoiar as empresas e os empresários. Neste caso, não é? Porque estamos a falar da segunda, que poderá obviamente mete três deputados, portanto o Distrito de Évora poderá ser. O que lhe pergunto é se esta questão dos empresários, se esta questão das empresas em si, portanto, se são uma prioridade para se resolver e tentar perceber realmente. Evidentemente, porque estamos a falar, nós não estamos a falar das grandes empresas ou dos grandes industriais, nós estamos a falar de pessoas concretas e de empresários concretos que na realidade são eles que criam o seu próprio posto de trabalho, muitas vezes famílias inteiras que estão a trabalhar aqui nestas empresas da região e que sentem uma grande dificuldade por falta de apoios que têm a ver e também com a questão da mão de obra e da disponibilidade de mão de obra, que vai ao encontro de outras medidas de outro tipo. Tudo faremos para o apoio a medidas concretas e, como já lhe dei aqui duas, a questão da redução dos preços da energia para a produção, a questão da redução do preço dos transportes para o escoamento de mercadorias, são duas propostas concretas do PCP e que gostaríamos que tivessem eco nas outras forças políticas. Muito obrigada, Ana Costa. Bom, primeiro que tudo, temos que ter a noção de que realmente somos todos sensíveis à catástrofe que aconteceu. E isso é claro para todos. Agora também temos que ter consciência de que algumas coisas não estão a funcionar bem, porque as duas pedreiras estavam autorizadas a trabalhar, não é? Portanto, há aqui um problema de vigilância. As duas pedreiras justifiquei só pelo olhar na justificação, portanto, na introdução que fiz à questão, a questão da pergunta colocada não estava em causa, portanto, mas esse que aconteceu pode vir a acontecer, visto que as pedreiras têm que ser fiscalizadas, temos que saber aquilo que está a acontecer. Depois, é evidente, o CDS, de uma forma geral,
Eu acho que todas as empresas, quer as micro e pequenas empresas ou as maiores empresas, todas as empresas têm que ser acarinhadas. E todas as empresas, nós precisamos delas no Alentejo, porque uma das coisas que nós precisamos é de criar emprego. Criar emprego e criar emprego qualificado. E, portanto, precisamos das empresas. Nós não podemos estar contra as empresas e só pensar nas pequenas e das microempresas, porque, como eu disse ainda há bocado, quando elas crescerem, deixamos então de considerar que elas são boas. Não, elas querem crescer também. Toda a gente quer crescer. Depois, relativamente às pedreiras, é evidente que um dos problemas que existe com a lei que foi aprovada e que todos estão contra, não é? É que nós legislamos sem falar com os atores locais, sem falar com as pessoas que estão interessadas. E por isso é uma coisa que, enfim, se eu for eleita, nós temos que estar junto das populações e junto dos interessados nas leis que nós vamos produzir, não é? Para saber aquilo que eles precisam, aquilo que eles querem tentar legislar em concordância com eles. Essa é uma das questões que também o CDS propõe, que é a limitação de mandatos dos deputados da Assembleia da República. E eu concordo com isto porque eu acho que a partir de uma certa altura as pessoas estão esquecidas da região e estão só assim, preocupadas em aprovar ou não aprovar uma lei que no final da aprovação está longe daquilo que tem impacto para a população. E é isto que não pode acontecer. Muito obrigada, Ana Costa. Temos de terminar. Como? Muito obrigada. Temos de terminar. Exatamente. Alexandra Moreira. Augusta, eu fico algo perplexa quando ouço da parte de um partido como o CDS-PP, que faz parte do arco de governação e tem tantas responsabilidades governativas neste país, estar a falar de ouvir as pessoas. Temos que ouvir as pessoas. Bem, que eu saiba, o PAN tem 11 anos recentes, acabou de os fazer, está há poucos anos na Assembleia da República, tem que dizer que o CDS nunca teve nenhum deputado eleito por ele. Bem, os deputados... Não esquecer isso. Eu não interrompi ninguém... Tudo bem, mas de vez em quando há aqui interrupções, eu também posso fazer. Mas rapidamente respondo, nós não podemos estar à espera de que sejam só os eleitos pelo círculo a ir representar os interesses locais. Isto não faz sentido algum. Um deputado da nação é um deputado da nação, tem que olhar para a nação, ela não é assim tão grande quanto isso, e perceber quais são as assimetrias, os desajustes, as necessidades em termos de coesão territorial. Então, mas ninguém sabe, ou é preciso uma grande arte, um grande saber, uma grande técnica para perceber que o interior está altamente carenciado de atenção. Toda a gente conhece os problemas do interior. O Alentejo sofre de problemas gravíssimos, mas há outras zonas do interior que também sofrem e que são comuns. Portanto, isto de ouvir as pessoas é inaceitável por parte de um partido como o CDS, como é do PS ou do PSD. Por isso é que não se ouve os agricultores, não é? Por isso é que o PAN não ouve os agricultores. O PAN não ouve os agricultores, não ouve só os grandes agricultores, dos grandes olivais superintensivos. Pronto. Não se podem ouvir. Ora, continuando. Evidentemente, também não podemos pôr na mesma linha de prioridades as tais grandes empresas, ou enormes empresas, não é? Que são muito mais poderosas do que as micro, as pequenas e as médias empresas. Está a falar do setor das bárbaras, portanto, aquilo que fala também, é... Augusta, também a questão é do setor das bárbaras. Não só, também, em relação à questão das pedreiras... Se não for só, a questão é esta e em relação, portanto, aos empresários da zona dos bairros, destes 5 concelhos. Olha, Augusto, eu estive na CCDR, no Alentejo, como jurista durante uma série de anos. Um grande problema que nós tínhamos relativamente às pedreiras era relativamente ao tratamento dos resíduos. Há de facto uma grande falta de fiscalização a esse nível e não só, também em termos laborais, e portanto o que tem que ser feito é um levantamento daquilo que existe, daquilo que está licenciado e do que não está. Pronto. Em relação aos apoios às empresas, tem que haver. E nisso o PAN destaca-se do Partido Socialista, do partido que está ainda no governo. Moreira, peço desculpa, já passei das marcas. Vamos terminar. Isso, Augusta. E porque de facto as empresas, estas em particular, mais carenciadas, precisam de apoio, sim. Carlos.
Augusto, o que eu percebi, a pergunta é sobre as dificuldades que os empresários neste momento estão a enfrentar do setor dos mármores relativamente, enfim, em detrimento, e foi por isso, portanto, que iniciei daquela forma a questão, lembrando a questão colocada em 2018, para que se perceba, não sei se há alguma coisa ou se muito tinha sido feito, a verdade é que se está a querer fazer muita coisa, muito rápido, que há empresários de facto. Isso é típico em Portugal. Casa de Ferreiros, Pedro Paulo. Aconteceu, nada era legislado, de repente aconteceu o que aconteceu e vieram para cima deles de uma maneira de pessoas que nem, se calhar nem preparadas estavam, foram fiscais que foram feitos de novo, que nem havia, eu por acaso conheço alguns, nem estavam preparados para isto, vieram da universidade, estavam na universidade, eram investigadores, e vêm para uma fiscalização, se calhar sem uma formação para fazer. O Chega esteve no terreno e falou com vários empresários do mármore. O que eles se queixaram foi de uma lei, e foram unânimes quase todos, e o que eles se queixaram, nem estão a pedir nada, o que eles se queixaram foi de uma reforma que os funcionários se reformaram, começa aos 50 anos, uma lei que saiu que eles se reformam aos 50 anos, começaram a ficar sem mão de obra, e o que eles pedem sim é que recebam, que possam utilizar o gás óleo verde, que é mais barato, e que possam utilizar também a eletricidade mais barata. De resto, eles querem trabalhar e deixá-los trabalhar, que é o que eles querem fazer. Mas não disse que os empresários que... Não, eu não estou a dizer isso, mas eu estou a dizer é que eles querem seguir em frente as queixas que nós ouvimos, era a falta de mão de obra, porque estão-se a reformar mais cedo e que realmente não têm acesso ao gás óleo verde, como todos têm, e uma eletricidade mais barata, para baixar os custos da produção. Como é que diz, João Cabral? Bom, este tema é um tema que eu gosto. Em primeiro lugar, eu reuni-me por 2 vezes com empresários e com associações, e o que me foi dito é que eu era a primeira pessoa que os recebia. Portanto, não sei onde é que os outros partidos andaram durante este tempo todo. Setor dos Mármores, Maria João. Setor dos Mármores, exatamente. Não sei onde é que andaram nos últimos anos. Eles disseram que não tinham sido consultados em variedíssimos momentos essenciais, como por exemplo com a aprovação, com uma candidatura a fundos do PRR para o aproveitamento de subprodutos, que não são resíduos, são subprodutos, porque é uma matéria-prima, não é um resíduo, é uma matéria que pode ser reaproveitada, portanto eles não consideram resíduo, consideram um subproduto. E houve, por exemplo, a candidatura de 59,9 milhões para fazer um projeto de Stone Paper, em que praticamente não foram consultados os empresários. Portanto, parece que havia dinheiro, mas parece que o projeto, inclusivamente, a candidatura foi reprovada, não avançou, no jornal também não saiu nada, portanto, quem ler a notícia fica com a ideia de que vai haver este investimento, não vai. E, portanto, é bom que se pense nisso. Em relação à alteração da reforma dos trabalhadores, há um problema. Os empresários não têm problema com a redução da idade da reforma. Eles sabem exatamente que aquele trabalho é muito exigente e que é justo uma reforma antecipada. O problema é a definição do trabalhador nas pedreiras, porque uma coisa é o trabalhador que trabalha efetivamente nas pedreiras e para quem é justo, outra coisa é que trabalha no setor das pedreiras. É completamente diferente, porque uma coisa é trabalhar dentro da pedreira, na extração, outra coisa é trabalhar em atividades anexas, que não são, obviamente, danosas para a saúde e, portanto, onde não há justificação nenhuma para nos reformarmos aos 50 anos. Portanto, é preciso separar o trigo do joio e perceber que há, da parte dos empresários, como eu ouvi, total compreensão para que se reforme aos 50 anos. Depois, há também uma queixa relativamente ao decreto-lei que estava em discussão pública e que acabou por ainda não estar aprovado, mas sobre a qual eles fazem imensas recomendações técnicas de forma a viabilizar a extração, porque se lhes forem impostas todas as medidas que estão pensadas, vão inviabilizar não só a lavra,
como inclusivamente a comercialização. O produto fica com um preço que não é competitivo. Nós temos, por exemplo, em relação ao gasóleo, eles também pedem a redução do gasóleo, portanto, poderem utilizar o gasóleo verde, que também é utilizado na agricultura e na floresta, e eles apenas pedem que essa utilização seja feita para os veículos que trabalham dentro da extração, ou seja, não matriculados. Portanto, estamos a falar de valores muito pequenos, estamos a falar muitas vezes de valores insignificantes face àquilo que representa este setor, que na totalidade do país representa 1 bilhão de euros e que nesta região representa um valor muitíssimo significativo e, portanto, é preciso olhar com muita atenção e perceber que, por exemplo, foi feito na zona da extração dos calcários, já conseguiram um plano integrado, trabalhando com o ambiente, já têm um plano de lavra conjunto e aqui não estão a conseguir e era muito fácil suprimir estas questões que são, de facto, a segurança, que é importantíssimo, eles estão abertos. Agora, é preciso trabalhar o setor das pedreiras como um todo e não pedreira a pedreira, é preciso olhar. Obrigada, Maria João Cabral. Luís Capolas Santos, relativamente a este assunto. Muito sinteticamente também, este é um setor económico muito importante no nosso distrito, que reconhece desde há muitos anos uma crise estrutural gravíssima. Todos sabemos que teve a ver com a perda de mercados, designadamente com a instabilidade política, desde a Primeira Guerra do Golfo, que era o principal mercado de exportação, e desde aí tem havido uma situação crítica de mercado permanente, que só se resolve criando melhores condições de competitividade e encontrando novos mercados. Sobre a questão, e sobre isso estou sensível a essa problemática e disponível para fazer, enquanto deputado, aquilo que puder para ajudar o setor. No que diz respeito à lei que mereceu alguma polémica e que está em discussão pública. Primeiro, está em discussão pública. Ou seja, está para que os interessados se possam pronunciar e para depois o Governo avalie e faça uma legislação que eu espero acomode aquilo que for passível de acomodar, porque os objetivos, penso que todos estamos de acordo com ele. O objetivo todos estamos de acordo, quero eu, porque prevê estabelecer melhores garantias de salvaguarda de uma exploração responsável e sustentável das pedreiras novas e existentes, visando minimizar e controlar os riscos inerentes da atividade. Visa assegurar que a exploração salvaguarda a segurança das pessoas, dos animais e dos bens, ponderando e protegendo também os bens ambientais em presença. Todos nós vemos aquele espetáculo das escombreiras. Portanto, o perigo de não haver vedações à volta. É óbvio que todos estamos de acordo que isto é necessário e todos estamos de acordo que não é possível, de repente, a muitos empresários, e aqui há empresas de pequena, média dimensão, portanto com maiores dificuldades, de poder responder a todos estes requisitos de imediato. Portanto, o que eu acho é que não podemos baixar a guarda dizendo que não há condições, tudo é permitido, não é possível. Nem podemos, se calhar, aplicar um conjunto imediato e rigoroso de exigências sem um período adequado de transição. Portanto, o que eu espero é que no final desta negociação e dos contributos que vieram, se possam estabelecer regras que salvaguardem minimamente os valores em presença, mas que deem também aos empresários um período para se adaptarem e, designadamente, que sejam criadas medidas no âmbito dos fundos comunitários para financiar, em condições designadamente de apoio a fundo perdido, esses investimentos que serão certamente difíceis. Já agora, permita-me só um brevíssimo comentário sobre a questão do gasóleo. O gasóleo agrícola, que existe na agricultura, como sabe, é, por princípio, uma ajuda de Estado incompatível. Isto quer dizer que, no mercado único da União Europeia, os governos não podem ajudar as empresas, porque se uns ajudam, outros não, distorcem a concorrência. E, portanto, só é possível dar ajudas de Estado quando essas ajudas são compatíveis, ou declaradas compatíveis pela União Europeia. Foi um processo que demorou vários anos, no caso da agricultura, a negociar com a União Europeia para permitir que o gasóleo e a redução do preço da energia, na eletricidade, não é bem assim, mas não vou perder com isso, mas para dizer que qualquer ajuda ao setor desse tipo implicava uma longa negociação com a União Europeia e depois, naturalmente, ser o Estado a financiar, porque é de facto o Orçamento de Estado e não os fundos comunitários que financiam o gasóleo agrícola. Mas admito que os custos de energia são fundamentais, mas talvez a melhor solução seja encontrar com novas políticas energéticas, o recurso a novas fontes de energia, a mais inovação, e tentar reduzir os custos por essa via e não pela subsidiação do gasóleo. Muito obrigada, Luís Capolas Santos. A Sónia Ramos. Muito bem, muito obrigada pela oportunidade. Este é um tema que a candidatura do PSD tem, enfim, trabalhado, estudado e ouvido
de forma muito próxima em toda a zona dos Mármores os seus empresários e dizer 2 ou 3 coisas. É de facto pena que António Costa não tivesse tido hoje a oportunidade de passar na estrada que caiu em novembro de 2018 e que até hoje não teve qualquer requalificação, nem tem plano de recuperação. É pena também que o candidato do PS não perceba o que é que está aqui em jogo nesta nova alteração da lei. Os empresários, aquilo que reclamam é o tempo que o Estado lhes dá para se adequarem às novas condições, dizer que o Estado, ao longo de décadas, foi absolutamente negligente na fiscalização das pedreiras e agora quer inverter o ónus de recair sobre os empresários a custo próprio de fazerem, por exemplo, reposição de zonas de defesa de valor incalculável e requalificação de taludes. E, portanto, os empresários do mármore, e em concreto neste distrito de Évora, que passaram pela crise Sócrates, que levou o país à falência, uma segunda pela pandemia, estão agora a braços que uma lei que o governo PS, que aliás não teve nenhuma solução ao nível do PRR para estas questões, que são também de impacto ambiental e que têm a ver com os escombros, quando em 2019 também tinha no seu programa eleitoral o relançamento da atividade dos mármores e quanto a isto nada fez, daquilo que vejo também não se preocupou com estas questões e com este setor de atividade. E portanto dizer também que esse processo, esse projeto, que era um grande projeto de requalificação, aproveitamento com uma série de utilidades, nomeadamente o Stone Paper, mas havia outras finalidades também, outros projetos, e que este investimento de cerca de 10 empresários tinha precisamente como grande objetivo, por um lado, a economia circular, mas o reaproveitamento destes escombros e direcioná-los, por exemplo, para a construção de habitação a preços mais favoráveis, e foi chumbado pelo Partido Socialista e pelas entidades que apreciaram o projeto. Muito obrigada, Sónia. Permite-me só dizer isto. Não ofenda a autoridade de gestão. São profissionais. Chumbou o projeto. Chumbou o projeto, que era absolutamente relevante. Dizer também que o número de acidentes na extração de pedra é inferior aos da construção civil. Também é importante, porque este incidente trágico também fez cair sobre estes empresários da pedra este drama que os persegue naturalmente até hoje, mas que de alguma forma é injusto, porque ninguém mais do que eles quer e fornece as condições de segurança naturalmente aos seus trabalhadores. Bruno Martins. Obrigado. Em primeiro lugar, devo dizer que, sendo justo, julgo que todos os partidos, ou a maior parte dos partidos aqui sentados, já reuniram com empresários e com os trabalhadores das pedreiras. Isso é subejamente conhecido. Quem está no distrito de Évora sabe disso. Dizer aqui também, só um esclarecimento, o projeto de lei e a proposta da reforma antecipada para os trabalhadores das pedreiras foi, em primeiro lugar, apresentado pelo Bloco de Esquerda, mas não vou fazer esse exercício de colocar em picos de pés. Acho que é importante houve um consenso, isso é que é o mais importante quando queremos garantir direitos, e acho que quem conhece os trabalhadores das pedreiras e aquilo que eles fazem, só alguém muito extremista pode achar que é injusto haver a reforma antecipada para estes profissionais com uma profissão de alto desgaste. Faltou a fiscalização, obviamente, falta um plano de recuperação das zonas abandonadas que não podemos esquecer. Não é aceitável haver pedreiras sem licenciamento no século XXI, mas acho, acima de tudo, tem que haver bom senso, e quem conhece estes pequenos e médios empresários, não criticando aquilo que são o preâmbulo da lei, que é importante, porque não podemos abdicar da salvaguarda, dos riscos ambientais, da segurança, não podemos abdicar em nenhum momento, mas acho que, havendo estes pequenos e médios empresários e conhecendo até aquilo que eles sofreram, porque de facto houve dinâmicas mundiais que levaram a uma quebra enorme de exportações para os países árabes, nós sabemos aquilo que aconteceu, não é? Uma quebra enorme de exportações que houve. Acho que tem que haver uma linha de apoio para que estes empresários possam responder àquilo que são as exigências do decreto-lei, que são exigências importantes, mas também conhecendo os empresários, sabemos aquilo que eles passam. Acho que deve haver uma linha de apoio e o Bloco de Esquerda considera que deve haver uma linha de apoio para que estes empresários possam responder às novas exigências e, em contrapartida dessa linha de apoio, a garantia de um emprego estável, com direitos, que é isso que faz a economia andar, é isso que faz a economia crescer. São empresários que são capazes de
produzir, mas que são capazes de garantir emprego com direitos, emprego com salário, e é isso que a economia precisa, empresários competentes e trabalhadores com direitos. Muito obrigada, Bruno Martins. Não quis, enfim, aqui envolver na questão, a questão do desabamento da Estrada 255, e agora vou sinceramente, e peço que respeitem, porque temos de terminar o debate, em 30 segundos, a opinião relativamente. Portanto, sabemos que a 255 é uma estrada municipal, todos sabem disso. Não sei, a responsabilidade de requalificar também, aliás, dizer ainda que qualquer orçamento municipal não deve ter possibilidade de fazer face àquela reabilitação daquela estrada, uma reabilitação, uma solução para a 255. O que eu quero saber é a vossa opinião, e em 30 segundos, se de facto deve haver aqui um abrir de precedentes, não sei, por parte do Estado, e de facto ter ali, ou fazer uma comparticipação, ou não sei, na solução para aquela estrada, senão corremos o risco certamente de termos aquele triste cenário que infelizmente ceifou a vida a 5 pessoas. Doutora Ana Costa. Quer dizer, é evidente para mim que muito rapidamente, peço que seja muito rapidamente, acho que o Estado deve intervir nesta situação, ou que diz respeito só não diz à Câmara Municipal de Borba? Não diz respeito à Câmara Municipal, diz respeito ao Estado. A estrada tinha passado há pouco tempo à Câmara Municipal, as pedreiras estão licenciadas pelo Estado, a responsabilidade é do Governo. Alexandra Moreira. Augusta, juridicamente eu não tenho assim tanta certeza que possa ser, sem a criação de um regime excepcional. Será da Câmara, porque a Câmara é municipalizada. Eu pergunto se a sua opinião deve haver aqui um precedente, abrir um precedente do Estado, visto que não há orçamento, o imenso orçamento da Câmara Municipal de Borba, que possa dar ali uma solução àquela situação. Eu compreendi a questão perfeitamente. Eu penso que sim, que tem que haver aqui um apoio de alguma maneira, tem que ser estudado, de forma a não abrir então esse precedente, porque de facto a própria situação em que ocorreu, ter passado recentemente para o domínio da autarquia, pode ser um fundamento para um regime diferente, tratar de maneira diferente aquilo que é diferente, mas de facto tem que se dar um empurrão, tem que se dar uma ajuda ao município, porque são encargos avultíssimos e avultadíssimos, e portanto tem que estar previsto, sim, pelo orçamento. Entendemos que sim. Carlos. Sim, Bruno, aqui nós extremistas sobre os 50 anos, nós achamos bem a reforma dos 50 anos, só que as pedreiras não estavam preparadas para perder esses funcionários, ok? Não há cá extremistas sobre isso. Não houve, foi depois, houve a substituição dessa mão de obra qualificada, ok? Pronto. Sim, rapidamente, o que o Estado deve pôr a mão urgentemente e ajudar a Câmara Municipal de Borba a reconstruir a estrada e a meter tudo no seu lugar. Maria João. As situações excepcionais exigem medidas excepcionais e, portanto, se é preciso fazer uma requalificação e se é urgente, o Estado tem que meter com certeza dinheiro nessa solução, a encontrar fundos e solucionar. É para isso que serve o dinheiro dos contribuintes. Sim, exatamente, também. Eu estou inteiramente de acordo que é uma situação excepcional. Sei que o processo corre na Justiça e apurará responsabilidades cíveis e criminais, se for o caso, mas independentemente disso, trata-se de um transtorno enorme para as populações e acho que se deve encontrar, e eu estaria disponível, enquanto deputado, se necessário, para subscrever qualquer iniciativa legislativa que possa criar um regime de exceção para acudir a situações estas ou quaisquer outras similares que se possam ocorrer. Sónia Ramos. Com certeza que sim, é uma questão política antes de mais e de responsabilidade também do Estado por a falha na fiscalização e na ausência de acompanhamento ao longo de anos e anos e, portanto, deve ter uma intervenção prioritária e imediata nesta situação em concreto, claro que sim. Muito obrigada. Bruno Martins. Sim, obviamente o Bloco de Esquerda defende um grande programa de financiamento, não só para a questão da estrada, mas para toda a zona dos mares, nomeadamente as questões que estão abandonadas, precisamos de um plano de recuperação. Lamentamos que o Estado Central passe estes presentes envenenados para os municípios. Aliás, vamos assistir agora nos próximos tempos tantos presentes envenenados que vão ser passados para os municípios e depois é isto que acontece.
E, portanto, acho que o Estado Central deve assumir as suas responsabilidades por inteiro e deve responder pela população e por quem os elege, acima de tudo. Sara Fernandes. Eu só tenho de dizer que, de facto, esta questão me é muito, muito cara e a pena que eu tive do autarca de Borba na altura, quando teve que dar a cara por uma transferência de competências mal feita, como foi na altura que passou a estrada do domínio nacional para o domínio municipal e que deixou nas mãos de uma autarquia daquela dimensão a requalificação de uma estrada que era totalmente. Aliás, toda a rede viária que se prepara agora o Governo para transferir para as autarquias. Aproveito para perguntar o que é que aconteceria ou o que é que acontecerá quando se transferirem todas as extensões de saúde das freguesias rurais, com uma média aqui para o Conselho de Évora de 30 euros por mês para a manutenção e gestão desses equipamentos, num mesmo processo de transferências muito semelhante ao processo de transferências que levou a estrada 255. A estrada, sim. Não, mas é que foi a passagem. Aqui é a questão. Deixe-me só terminar. É a questão de passagem de domínio nacional para domínio municipal sem o devido acautelamento daquilo que é necessário. No domínio municipal. Portanto, já está. Eu só pergunto, mas é para acautelar o que interessa o futuro. O que é que vai acontecer quando uma extensão de saúde de uma freguesia como São Sebastião da Gesfeira ou Boa Fé, que não tem condições para os seus doentes atualmente, quando passar para o domínio municipal, vamos perguntar de quem é a responsabilidade de fazer a sua requalificação e pô-la em funcionamento. Vamos para o último tema, para encerrarmos, portanto, este debate. O tempo foi dado, foi transgredido e, de qualquer das formas, já levamos 33 minutos para além do tempo que estava estipulado. De qualquer das formas, viemos aqui todos, viemos fazer aqui alguma coisa. E viemos falar, certamente, de assuntos que são importantes, estruturantes para o desenvolvimento deste distrito. Portanto, há questões que não posso deixar de passar e não posso terminar o programa sem falar do programa, peço desculpa, isto é os microfones da Campanário, este debate sem falarmos de facto, e aqui já temos que generalizar, certamente que é o que vão fazer, na questão do despovoamento. A taxa de natalidade no Alentejo é o que é, no Alentejo e transversal ao país, não é só no Alentejo somos menos, logo ela obviamente é mais baixa. A verdade é que nós estamos aqui a questão da mobilidade no nosso território é complicada. Hoje nós temos provavelmente, enfim, a empresa que está concessionada para, por exemplo, a rodoviária. Hoje temos os passageiros, a população muitas vezes, em muitas localidades, anda um pouco à boleia daquilo que são os horários das escolas, não é que é desta forma que as rotas também são feitas. Temos a questão da mobilidade, temos a questão da habitação, que pronto, penso que vem aí uma lufada de ar fresco que pode também alavancar e ajudar a questão à falta de habitação, que leva obviamente à falta de emprego e à falta de mão de obra qualificada. Pronto, isto tudo só numa situação para falarmos, claro está, na questão do despovoamento do território. Já não sei onde vou. Saiu, certo? Alexandra Moreira. De facto, já algumas questões foram aqui enunciadas que dizem respeito, são indissociáveis da questão complexa do despovoamento. É uma questão estrutural, isto vem sendo arrastado há décadas e são bem conhecidos os motivos e são bem conhecidas também as formas, as medidas concretas a implementar. O que é certo é que nada tem sido feito, ou muito pouco. E, portanto, não vale dizer que já foram feitos esforços, mas que não foram suficientes. Não, porque isso não chega. Isso é uma retórica que já não pode ser aceite. É preciso, então, muito mais esforço. Pelo menos esta conclusão já se devia ter chegado há muito tempo, porque é transparente, é líquido que assim é. Ora, o despovoamento resolve-se com um feixe de medidas concretas que levem à fixação de pessoas e de empresas. As medidas do PAN, Alexandra Moura, as medidas do PAN, em duas outras situações, se calhar provavelmente da habitação, da mobilidade, mas temos que ir a medidas concretas para que quem lá está fora a ouvir-nos e a ver-nos percebam, não é porque identificar muitas vezes, penso que já todos nós identificamos.
Agora fazem falta soluções. Augusta, as medidas concretas, o PAN tem 1000 medidas bem concretas que constam do programa, que está acessível online a quem quiser depois desenvolver a questão, uma vez que aqui em tempo de debate não é de todo possível. Mas, para ser sintética, relativamente à questão do despovoamento, tem que se atribuir benefícios efetivos, quer a pessoas, quer às empresas. E as empresas, sobretudo, que estejam associadas ao domínio que é um manancial a explorar, muito em particular aqui para o Alentejo e para o nosso distrito, que é a economia verde. Os novos postos de trabalho que podem advir daí, desde logo as metas que nós temos que atingir nos nossos compromissos com a União Europeia, que é, até 2030, nós temos uma reconversão das terras agrícolas em 25% para a agricultura biológica. Tudo isto pode captar jovens agricultores que se queiram cá fixar, mas efetivamente também precisam de ter rendas, precisam de ter terras que possam arrendar. E isso não ajuda muito o facto de termos um olival intensivo e super intensivo. Mas já vamos para tudo. Alexandra, uma ou duas ou três medidas. O desdobramento dos escalões do IRS, que já foi aqui dito. As políticas fiscais são importantíssimas para isso. Haver uma política fiscal... Muito rapidamente, para passarmos a outro candidato. Já foi dito, o desdobramento dos escalões, sobretudo do 6º ao 9º, a redução das taxas, criando-se um incentivo especial para o interior, em particular para esta zona, que é onde nós estamos, mas também para as empresas em sede IRC, aquelas que tenham boas práticas. Estão previstos mais de 52 mil milhões através do PRR e da nova PAC, que têm que ser bem geridos e bem aplicados, bem executados também. Tudo isso pode ser um potencial enorme, e também a economia digital. As pessoas entenderem que aqui podem ter qualidade de vida, e eu aí direi que não têm atualmente boa qualidade de vida, mas poderão vir a ter. E o facto de as novas tecnologias, se de facto existirem e se forem um recurso possível e realista, podem fixar muitas pessoas. Carlos, Magno. Nós estamos a falar do despovoamento, mas também temos de ter atenção à natalidade, porque estamos a perder muita população, temos muita mortalidade e pouca natalidade. Era bom atrair pessoas que viessem viver para o interior. As pessoas procuram educação, procuram saúde, procuram habitação, infraestruturas, que se sintam bem, que se sintam em segurança, que possam criar a sua família. Mas para que haja, por exemplo, a parte em relação à natalidade, porque não é só os para virem para cá, nós temos também os que cá vivem, também têm que ter mais filhos, não podem ter um filho. Nós somos apologistas de 3, 4 filhos por família. Mas para isso, para que eles sintam segurança a criarem os seus filhos e poderem ter os seus filhos e saberem que os conseguem sustentar, tem que haver, por parte do Estado, apoios, não só na redução do IRS, as empresas, portanto, o normal, a redução do IRC, e mantê-las cá para que haja a criação de trabalho. E é o que nós temos atualmente para que haja a natalidade. Tem que haver estas situações, porque também tem que nascer pessoas. Muito obrigada. A Maria João Cabral. Bom, o despovoamento combate-se com investimento, com a criação de emprego, antes de mais, e para isso, para atrair as empresas e as pessoas, temos que reduzir as taxas de IRS e de IRC, que o nosso programa tem propostas para o IRS uma taxa de 15%, num período de transição de 15 e 28%, e tem várias medidas de apoio às empresas para fixação no interior, com taxas muito reduzidas, até 25% da matéria coletável. Portanto, temos no programa várias medidas que não vou passá-las todas aqui, mas obviamente que a criação de emprego vai levar à fixação, vai atrair jovens. Se as empresas tiverem condições para se fixar, atraem os jovens e, portanto, vai renascendo
vai-se repondo a população. A natalidade é obviamente importante, mas também é aqui importante referir uma questão que tem a ver com os imigrantes, que eu acho que ainda não foi falado esta noite, eu gostava de a trazer ao debate. E eu também tinha gostado, portanto houve essa possibilidade. Mas pronto, falo eu, porque se estamos a falar de despovoamento, estamos a falar de pessoas e, portanto, falta mão de obra, não é verdade? Se falta mão de obra, são pessoas que nós procuramos, não é? Exatamente. Portanto, eu penso que faz todo o sentido considerar que os imigrantes também servem para povoar. Podem ser a solução. Podem ser a solução, ou parte da solução. E, portanto, gosto de ter trazido, porque são pessoas, não é? Povo. Claro que sim. Portanto, como queremos Maria povoar... João Cabral, muito obrigada. Luís Capolas Santos. Bem, este é um tema, este sim, necessitaria das 2h30 para debater. É impossível para qualquer um de nós abordar um tema com esta dimensão e esta complexidade aqui num flash de 2 minutos. E o que é que eu posso dizer nestas condições? Que este é um problema que deveria mobilizar a classe política portuguesa, que é um problema que, não sendo um problema português, nem sendo sequer um problema europeu, é um problema que tem vindo a acentuar-se desde os anos 50 do século passado, o êxodo rural para as cidades, para as razões todas que nós conhecemos, todos nós temos a visão nostálgica dos montes todos ocupados. Mas eu, infelizmente, pela minha idade, ainda sou do tempo que, por exemplo, na minha turma da escola primária, havia muitos miúdos que nunca tinham calçado os sapatos. Pessoas que nunca tinham hipótese de ter luz elétrica, ou saneamento, ou saber o que era uma casa de banho. E, portanto, as pessoas foram obrigadas a sair porque não tinham condições mínimas de dignidade. E isto aconteceu um pouco por todo lado. E, portanto, houve essa migração para as grandes cidades e para outros países onde essas condições pudessem ser oferecidas. E o país desertificou-se. E há, portanto, inverter. Como é que se faz isto? É óbvio que não há nenhuma receita mágica. Aquela que tem vindo a ser prosseguida, devo dizer, pelo governo do meu partido e de outros partidos que se têm sucedido, é criar condições de atratividade do investimento. O investimento na ferrovia, o investimento na rodovia, a melhoria do sistema de saúde, o investimento nas escolas e na universidade, a instalação dos parques industriais, tudo foram condições de atratividade. Por isso é que a Embraer veio para a Évora. Porque se não tivesse a universidade que tem, se não tivesse o sistema de saúde que tem, ou mesmo com as deficiências que todos conhecemos, provavelmente, se não tivesse as acessibilidades que tem, provavelmente não tinha havido. Portanto, o que temos é de continuar a criar condições que, como disse a Maria João e subscrevo inteiramente, só atraindo empresas é que criamos emprego. E, portanto, como as empresas não é o Estado que as cria, não é esse o regime que o Partido Socialista advoga, nós queremos justiça e seguridade social, mas economia de mercado e livre iniciativa, temos por isso que criar as condições para que empresas sustentáveis, não poluentes, possam vir, como aconteceu com a Embraer e outras, possam vir a instalar-se na nossa região. Agora, uma coisa é certa, eu estou convencido que este movimento centrifugador da periferia para o centro, que se verificou primeiro das freguesias rurais para os centros dos concelhos, depois das centros dos concelhos para a capital de distrito, e que na última década baixou em todo o lado, é um sistema que provavelmente não voltaremos a ver o mundo que todos idealizamos, mas que é necessário um conjunto muito forte de políticas. E agora temos um novo ciclo dos fundos comunitários, canalizando uma parte delas para este objetivo, parece-me crucial e parece-me que é uma matéria que deveria merecer um amplo consenso político. Muito obrigada, Sónia Ramos. Obrigada. Bem, parece que todos conhecemos mais ou menos algumas soluções, mas o que é facto é que o Partido Socialista até hoje não conseguiu também inverter nem fixar no território, apesar, enfim, das obras que aqui referiu. Sim, que contrastam com a total ausência de obras do Partido Socialista. O senhor, o PS é que governou, portanto, governou 19 anos. Você falou 19 anos e os outros 20 anteriores que vocês tiveram no governo, 10 dos quais com maioria absoluta, no primeiro ciclo. Em toda a história democrática. São ambos culpados, mas, se me permite. E o PAN também já tem uns anos. Só faz contas aos últimos 20 anos, não é? É que o PS teve 16 ou de 14 e o PS teve 14. Mas esquece dos outros 20 anos é que o PS teve praticamente sozinho o tempo todo, não é? Muito bem. Então dizia eu, quase todos conhecem aqui, enfim, algumas medidas que seriam importantes para reverter a desertificação, fixar a população, e quando as pessoas pensam em comprar casa e em fixar a sua vida num determinado território, pensam se têm emprego, se têm habitação e se têm respostas sociais, no caso de terem filhos ou dependentes a cargo. E, portanto,
é à volta destes pressupostos que as pessoas tomam as suas decisões de vida. Nós queremos baixar os impostos também, com reflexo e de forma diferenciada para as empresas que se instalem no interior do país. Queremos apostar no teletrabalho, na implementação do 5G através e a começar no interior do país, de forma a poder trazer mão de obra qualificada, que isso, dentro da pandemia, verificou-se que muitas pessoas acabaram por voltar à sua terra quando lhes é possível trabalhar de forma remota. Queremos alterar a lei à Assembleia da República porque é fundamental a representatividade política destes territórios de baixa densidade, um dos motivos por que chegámos até aqui. Queremos desconcentrar de forma séria serviços públicos. A questão do Tribunal Constitucional foi um bom exemplo da vontade política do PSD em trazer, de facto, centros de decisão para este território e, com isso, atrair também mais pessoas. Queremos criar um conjunto de cidades com um determinado conjunto de infraestruturas, cidades de média dimensão, mas que sejam elas próprias atrativas do ponto de vista ambiental, da saúde, para que as pessoas não decidam apenas ficar entre Lisboa e Porto, já estou o meu tempo? Entre Lisboa e Porto e regressar à sua terra e ter estas cidades que têm as condições mínimas do ponto de vista dos serviços públicos e das infraestruturas para as pessoas ficarem aqui, e quem nos dera que Évora venha a ser, e os nossos 14 concelhos, estas cidades médias para um futuro. Bruno Martins. Sim, Augusta, tentando ser telegráfico num assunto que não dá para ser telegráfico, nos últimos dias várias CCDRs alertaram para que os pequenos e poucos programas de incentivo ao investimento no interior e à fixação de população no interior estão a falhar por causa da habitação. Temos que colocar a habitação no centro das políticas públicas. Está a decorrer um plano nacional de habitação, se desdobra em planos locais, que responde às carências habitacionais mais graves, mas precisamos de ir mais além. Precisamos de garantir um parque habitacional público mais vasto, com rendas a custos controlados, lembrando que a União Europeia tem, e muitos países liberais, que muitas vezes a direita recorre, existe uma média europeia de 15% do peso do parque habitacional público, e em Portugal temos 2% de habitação pública. É algo que tem que ser de prioridade para um governo que se quer de esquerda para o futuro. Precisamos também de serviços públicos, porque ninguém vem habitar no interior sem serviços públicos, e por isso, quando falamos de Serviço Nacional de Saúde, quando falamos da necessidade imperiosa de ter incentivos remuneratórios aos profissionais de saúde que se instalem no interior, quando falamos do regime de exclusividade atrativo, opcional, que permita que profissionais de saúde também possam fixar-se no interior, isso é falar do povoamento do interior. Serviços públicos é falar do povoamento do interior. Não é aquele tempo da Troika que nós lembramos tão bem, de fechar serviços públicos, fechar CTTs, fechar postos das finanças. Isso sim é expulsar as pessoas da sua terra, e é isso que o Bloco contesta e contestará sempre. E é falar de mobilidade. É falar daquelas pessoas que em Arraiolos ao fim de semana, se não tiverem carro, estão isoladas. É falar daquelas pessoas em muitos concelhos destes distritos que estão isoladas se não tiverem automóvel, se não tiverem carro próprio, porque não existe oferta de transporte público. Com esta ideia de rentabilidade, que os autocarros têm que andar sempre cheios, nem os autocarros vão andar cheios, vão andar sempre vazios, mas sabem o que é que vai estar mais vazio no futuro? São as terras. Porque não há esta ideia de rentabilidade quando falamos de transporte público, de rentabilidade quando falamos de serviços públicos em territórios de baixa densidade, é votar o país ao abandono. E é isso que o Bloco de Esquerda não aceita. E é também falar de emprego, de aumento do salário médio. Por isso é que pusemos na mesa das negociações a retirar aquilo que era o rastro da troika da legislação laboral, que puxou os salários para baixo. É isso que está a puxar os salários para baixo, é isso que leva a que 1/3 dos jovens queira emigrar, é isso que leva a que 75% dos jovens receba menos de 900 euros por mês, e é esse país que nós temos que romper, com um forte apoio à esquerda, e é para isso que está cá o Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Bruno. Sara Fernandes. Pois, isto para terminar, de facto, é a síntese daquilo que é preciso fazer para o distrito e para o desenvolvimento do país. Para nós, fundamental é a criação de emprego, o desenvolvimento económico é aquilo que vai decidir, de facto, se consegue ou não atrair nova população e fixar aquela que cá existe. Um jovem não ficará em Évora nunca se não tiver emprego. Portanto, esse é logo o ponto que nós consideramos fundamental. Algumas das soluções que ainda temos. Promover a indústria de transformação, evitar a fuga do valor acrescentado para o estrangeiro, como é o caso aqui da Zona dos Marmos, que bem conhecemos o que é que acontece, e ficam cá depois as montureiras que
ficam totalmente desperdiçadas, e até houve uma proposta da CDU muito concreta de aproveitamento desse desperdício para a indústria, e foi conseguido, e neste momento nós temos 5 britadeiras a funcionar aqui nesta zona e que contribuem com o pó de pedra para a construção da ferrovia. Portanto, é nunca desistir, tentar que aquilo que é nosso que seja produzido e utilizado na nossa indústria e que se diminua o desperdício. A diversificação da economia é fundamental, apostar na instalação de culturas tradicionais, mas que promovam o emprego com direitos, e complementarmente desenvolver a área do turismo, que também é muito importante aqui para a nossa região. Pensamos que, sem pensar na população e nas condições de vida da população, não é possível falar em fixar casais jovens ou manter aqui famílias com pessoas idosas. Portanto, o reforço dos serviços de saúde. E quando falamos de reforço dos serviços de saúde, já falámos aqui da construção do hospital, eu já falei da questão das extensões de saúde das freguesias rurais, falta falar nos apoios que nós temos que ter para os médicos, os jovens médicos, os internos, se venham instalar em Évora. Sei do que falo e sei que as medidas de incentivo que estão propostas são totalmente insuficientes para atrair um jovem médico que está em Lisboa e que se venha dedicar ou instalar-se na região do Alentejo. As nossas propostas são concretas, o aumento, um acréscimo no salário, mas não é por 3 anos, porque ninguém abandona a sua vida por 3 anos, mas que possa ter, por o tempo que estiver no território, um aumento salarial e uma contagem do tempo de reforma para que isso seja atrativo e que venham jovens médicos. E quem fala dos jovens médicos fala também da quantidade de professores precários que estão há mais de 3 anos sem um vínculo que merecem e que nós defendemos. O reforço das forças de segurança, o reforço do transporte público, assegurar a rede pública de creches e lares é fundamental. Temos uma região de soluções. Novamente, o deputado João Oliveira tem sido uma voz sempre presente aqui no Alentejo em defesa deste tipo de desenvolvimento que interessa às pessoas e às pessoas que cá vivem. Muito obrigada, Sara Fernandes. Ora bem, eu acho que é verdade que não é um problema português a desertificação do interior, é talvez português chamarmos interior a quem está a 80 km da costa, não é? Isso é português. E depois a desertificação, hoje em dia, a desertificação tem sido contínua. Portanto, não vamos dizer das pessoas que há não sei quantos anos, e é verdade, não iam descalços, etc, mas tem-se mantido. Portanto, temos que pensar que não podemos... Isto é um problema de agora que não tem sido capaz de ser resolvido por nenhum dos governos. Ora, o CDS propõe. É claro que depois também há outra coisa. Nós temos que, antes de mais, criar investimento? Não. Antes de mais, temos que criar condições para as pessoas fixarem, que obviamente precisam de investimento, mas as pessoas têm que ser o centro das nossas políticas. Portanto, nós falamos em isentar de IRS as empresas que reinvistam a totalidade do seu lucro, estabelecer um regime de bonificação no IRC para as empresas que estejam estabelecidas no interior, criar benefícios fiscais à contratação no setor primário, que eu já falei, isentar integralmente impostos à compra de primeira habitação, devolver aos inquilinos jovens até aos 35 anos o imposto sobre a renda suportada pelo proprietário do imóvel, duplicar o abono de família para 130 € por mês, sabendo que ainda é pouco, para famílias com rendimento inferiores a 27.500 € anuais, arrendar imóveis do Estado e das autarquias que se encontram disponíveis a valores 20% abaixo do valor do mercado. É uma vergonha os imóveis do Estado e das autarquias espalhados por estes centros históricos. Porque quando nós falamos e temos que garantir a cobertura de todo o centro, todo o interior com rede de internet, porque nós temos que atrair os teletrabalhadores. Mas porque quando nós falamos, nós não nos podemos esquecer também do Plano Nacional de Infraestruturas disponibiliza para o Alentejo 17% do total. Portanto, nós temos que perceber que é preciso fixarmos as pessoas e dar-lhes condições para... A saúde é indiscutível. E dar-nos condições para... O CDS também tem propostas para as famílias, portanto, para as famílias mais carenciadas, o aumento do salário mínimo, para as outras a redução de um escalão do IRS. E nós temos também que ter uma certeza. Ainda, apesar de o governo PS falar sempre em relação à Troika, a Troika que veio porque o país faliu, é preciso não esquecermos que ainda não retiraram todos os apoios. Nós continuamos com mais impostos do que tínhamos naquela altura. E não esquecer que a redução de 10%
nos funcionários públicos foi feita pelo governo de Sócrates e não pelo governo PSD-CDS. Portanto, começou antes, agora estão a repor, mas parece que em 6 anos não conseguiram mais nada a não ser isso. E, portanto, é preciso nós repensarmos muito bem o interior e não esquecer que é a agricultura que emprega a maior parte das pessoas no interior. E temos que aumentar os salários mínimos, é um facto, mas se não tivermos empresas aqui, nós não conseguimos criar empregos qualificados. Isto é um ciclo vicioso. Nós qualificamos as pessoas e bem. A educação é fundamental. O Estado qualificou as pessoas. Porque as qualificou e não lhes oferece aqui emprego qualificado, elas vão-se embora. Muito obrigada. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Muito obrigada, Ana Costa. Tenho, de facto, lamento mesmo, sinceramente, porque estas coisas também nos tiram algumas horas da nossa vida a preparar e, de facto, não chegamos nem a meio das questões que aqui tinha. Lamento mais é a questão da reorganização do território, a questão da alteração das NUTs estarem em cima da mesa e que deveriam ter sido discutidas. Não tivemos tempo para isto, e o turismo e outras questões mais importantes para o território, importantes para este distrito. Na verdade, levamos 3 horas de debate, não consigo mais estender, até por compromissos que temos na rádio e que neste momento temos estado em direto. Agradeço de coração a presença, portanto, vossa neste debate, que espero, nas questões que penso que estruturais para o distrito e importantes, temos conseguido levar neste debate aquilo que são as ideias, as opiniões, as posições dos senhoras e senhores que hoje aqui estiveram, que são candidatos a deputados à Assembleia da República nas próximas legislativas de 30 de janeiro. A todos mais uma vez, obrigado. Obrigado também às pessoas que aqui estiveram neste auditório e que, enfim, foram acompanhando também, certamente com todo o interesse, aquilo que aqui se passou, as ideias, enfim, que cada um dos candidatos conseguiu explanar neste debate. Assim que está lá em casa, já sabe, o nosso fiel ouvinte, muito obrigada. Espero que não me deem amanhã muito na cabeça. Fiz o meu melhor, dei o meu melhor, eu e a minha equipa que aqui está comigo. Portanto, a todos, muito boa noite e que, de facto, possamos ter contribuído para levarmos o esclarecimento. Quem sabe, nesta ou na outra questão, é sempre importante, naquele que provavelmente que tivesse indeciso e que este debate tenha contribuído também para o esclarecer e para que, em consciência, no próximo dia 30 de janeiro, possa votar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada também. Muito obrigada.